Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, deixa eu ver, 17 de fevereiro de 2025. Eu moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe, sou contador, sou advogado. Quero agradecer a Deus por estar vivo e você que dá o seu like, seu dislike, faz seus comentários. Obrigado aos 550 inscritos. Não ganhei nenhum essa semana. Tá ruim. E aos 22 pessoas que visualizaram o meu último vídeo, muito obrigado. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Peço que, por favor, peça para um amigo, para uma amiga, para se inscrever no meu canal, informe, passe, dê o like, acima de tudo o like, porque você dando o like, você já me ajuda muito, né? Faz com que o YouTube impulsione os meus vídeos para mais gente, ok? Bom, hoje eu digo assim, presidente Lula, corra, senão a direita lhe pega. Né? Tá perigoso. Eu não vou defender o presidente Lula nem condená-lo. Como dizia, o meu objetivo não é fazer uma crítica nem a A nem a B, apenas apontar soluções, dizer aonde estão errando, de acordo com a Constituição. Vamos lá, me despertou ontem um artigo do ex-ministro da Fazenda do governo Sarney, o Maílson da Nóbrega. É uma pessoa que eu respeito muito porque ele foi um economista que se formou em Brasília, é dos recentes economistas, viveu o apogeu do Plano Cruzado, Plano Verão, Plano Bresser e também ajudou muito ao Sarney terminar a transição perigosa que foi o governo, o desastre que foi o governo Sarney. Mas ele diz assim, né? Ele diz assim, o Brasil caminha para uma crise financeira. Só não sabe quando ela chegar. Ela vai chegar. Isso é a ideia central do artigo do ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ele foi publicado ontem no Estadão, 16/2, e o título diz assim: a crise financeira vai chegar, né? O Brasil caminha para uma crise financeira. Eu apenas fico por aqui. Não vou me estender ao artigo em si, mas o artigo é que deu esse mote, né? As razões para essa crise são muitas. E uma delas é que os governos, desde 1988, resolveram acabar com a desigualdade, com a pobreza, via benefícios previdenciários. Né? Saindo da Previdência Social, da Seguridade Social. Né? O Bolsa Família, né? o LOA, né? Então, esses gastos subiram assustadoramente. E hoje, segundo um dos maiores especialistas no assunto, que é eu posso dizer, meu ex-professor, que eu assisti muitas palestras dele em Brasília, Raul Veloso, que ele diz o seguinte: hoje a despesa da Previdência Social já representa 84,8% das despesas ordinárias. Então, os gastos sociais, porque as despesas obrigatórias do Brasil hoje estão em torno de 92% do PIB, ou seja, de cada R$ 100 que o Estado arrecada, 92 estão comprometidos com despesas obrigatórias, salários, pensões, aposentadorias, luz, gás, telefone, aluguel, royalties e etc, etc. Porque o Estado está inchado. O Estado é pesado, o Estado é burocrático, o Estado é atrasado, né? Por questões políticas. Né? Urgente, portanto, fazer reformas. Fazer reformas políticas, reformas econômicas, reformas financeiras, para que essas situações, ou esta situação financeira, se reduza. Nós terminemos com ela. Né? Urgente uma reforma na Previdência Social. Por quê? Porque quando o governo investe no social, que eu acho que não tem retorno, o governo sempre vai... O Brasil é um país que a Constituição ela é social, ela busca o social, e eu acho que é muito bom. O artigo 3º, por exemplo, da Constituição, né? Manter uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, erradicar os desníveis regionais, são obras permanentes do nosso país. E essa reforma da Previdência, que os governos sempre fizeram, o Lula fez a reforma da Previdência,
Fernando Henrique fez reforma da Previdência, o Michel Temer fez reforma da Previdência. A última reforma da Previdência de Itamar Franco, de Michel Temer, só visou o caixa, amenizar o caixa, mas não resolveu o problema da Previdência. Qual é o problema? Ele tirou, né, com uma injustiça, por exemplo, deu uma redução de 50% das pensões, puniu as viúvas e viúvos, né, que têm direito à pensão. Eles jogaram lá, ó, a pensão seu marido morreu, então você só tem direito a 50% da pensão. Então você vai ter que parar de comer e sua família em 50%. Foi assim que a reforma da Previdência fez. Isso é um absurdo. E os políticos não reclamam disso, né? Então essa injustiça, a Previdência não atraiu para si o novo contribuinte, né? Porque qual é a vantagem da Previdência, uma reforma da Previdência que atinja novos contribuintes? É fundamental. Por quê? Porque essas pessoas vão contribuir, vai entrar mais receitas nos cofres da União e elas garantem a aposentadoria na sua idade, quando a idade avançada. Nós temos, segundo especialistas, de 40 milhões a 65 milhões de trabalhadores no Brasil que estão fora da Previdência Social, que podem e devem contribuir. Essas pessoas, quando elas não contribuem, o que elas vão fazer? Obrigar o Estado cada vez mais a gastar dinheiro, tanto da Previdência quanto dos outros tributos, né, que não incidem na parte social, que são impostos, contribuições e taxas e companhia, para pagar benefícios para essas pessoas que não contribuem, mas quando elas se envelhecerem, elas vão precisar de um amparo, que é um salário mínimo, que é chamado LOA. Esse aumento de 84,8%, que hoje representa a despesa da Previdência Social, é em consequência de trabalhos de esquecimento de governos anteriores há 30, 40 anos, que nunca cobraram que essas pessoas, os autônomos, os pipoqueiros, os borracheiros, os motoqueiros, fizesse alguma maneira de contribuir para a Previdência Social. Porque sempre no Brasil se trabalha com paternalismo, com o coitadinho. Não, gente, não vão. O pobre, ele é pobre. Eu entendo que eu sou pobre, mas ele não tem que ser tratado como coitadinho quando interessa ganhar o voto. E o governo é cruel na sua injustiça, quando não dá vacina, quando não dá remédio, quando não aplica as exigências básicas de um ser humano. Os direitos sociais, o artigo 6º da nossa Constituição, são esquecidos. Ninguém os cumpre, nenhum governo os cumpre, né? E essa reforma da Previdência, ela é essencial, atrair novos contribuintes para garanti-los, no final da vida, uma vida mais digna. O salário mínimo não dá dignidade a ninguém, porque o salário mínimo não dá para nada. Quem ganha salário mínimo está morrendo de fome no Brasil. Essa é a grande verdade. Não me vem dizer, o salário mínimo, aumento real do salário mínimo não serve para nada. Em que adianta o presidente Lula, com todo respeito, deu aumento real do salário mínimo, mas com essa inflação? E a desvalorização de 27% que teve o real em 2024, quando é que o pobre vai recuperar isso? Nunca mais. Nosso PIB de 2018, 2022, 2023 é o mesmo de 2013. Ou seja, de 2013 a 2023 nós não crescemos nada. A população brasileira não usufruiu de nenhum benefício da União, do Estado, que é para... Qual é a finalidade do Estado? Trazer melhores benefícios para a sua população. Mas é tanto gasto, que o Estado não tem como distribuir nenhuma, vamos dizer assim, não é regalia, mas nenhum benefício para o pobre. Cada vez mais pobre, cada vez mais desamparado. E a violência tomando conta das cidades, né? Consequência de quê? De pobreza. Sociedade que não tem educação, sociedade que não tem acesso à moradia, não tem acesso à saúde, não tem acesso a nada no Brasil. Essa é uma grande realidade, né? As contribuições sociais e o chamado custo Brasil, todo mundo conhece, inviabilizam qualquer projeto de crescimento. Né? Nós não temos como construir uma sociedade justa, porque o custo para sustentar um Estado pesado, burocrático, politiqueiro, né? O pobre tem que pagar essa conta.
Porque as mordomias do Congresso Nacional, as mordomias do Poder Legislativo, as mordomias do Poder Judiciário e as mordomias do Poder Executivo, quem paga é o povo. É a falta de remédio nos hospitais das prefeituras. Você vê um escândalo, né? Eu acho que é no Estadão hoje. A maioria dos ministros são conselheiros de instituições como Senac, SES, ganham 257, 300 mil por mês, além do salário, do subsídio deles como ministro. Isso é uma vergonha. Quantos conselheiros a Petrobras tem pagos pelo... Tá bom, a Petrobras é iniciativa privada, tem uma parte que é do governo, mas tem uma parte também que é do empresário. Quantos ministros, né, Itaipu, quantos gabinetes de emprego não tem na Itaipu binacional para sustentar essas mordomias? Quem paga isso é o pobre, né? O custo do país, da burocracia, do amor que o PT tem, né, ao Estado grande, à estatização, não é porque ele pensa no povo, é porque ele pensa nas diretorias destas empresas. A maioria das empresas estatais provavelmente tem 2 ou 3, estamos lá de 10 ou 5, são 188, se eu não me engano, não sei quantas estatais nós temos, quase todas elas com déficit, com prejuízo. Mas vê se o governo fecha uma. Não, ele abre mais para criar mais emprego. Para criar para a diretoria, para atender aos interesses da Gleisi Hoffmann, do Kassab e de todos os políticos, porque não tem políticos inimigos quando se trata da divisão do poder. Né? Os partidos políticos, eles têm um acordo entre eles, poderes, secretarias, domínio. O Detran, o Ciretran, o INSS, o SUS, são entregues a apadrinhados políticos, a parceiros, que são do bolsonarismo, do lulismo, do kassabismo e assim sucessivamente. Aécismo, né? Porque todo mundo tem lá. Eu vejo, mudando um pouco de assunto, o PSDB, que foi um partido tão importante, está acabando, encerrando-se. E Aécio Neves dando uma de... Aécio, por favor, né, Aécio? Seu tempo acabou. Você destruiu a sua vida. Foi você. Não foi o povo, porque o povo mineiro é sábio. O povo mineiro vai dar o recado também a esse atual governador e a alguns deputados de Minas, que o povo de Minas não é bobo, viu? Vocês tomem cuidado, seus Nicolas da vida. Bom, voltando aqui. O déficit da Previdência deve ser em 2024 de aproximadamente 30 bilhões de reais. Vamos trabalhar com um número fechado. Você fala de bilhões. Não, é porque você só fala de bilhões porque esses são os números que nos fornecem, né? O Banco Central, o Ministério da Previdência, esses 30 bilhões de reais, ou seja, que o governo gastou mais com benefícios, previdência, aposentadoria, LOA e companhia, do que arrecadou. Então é urgente que se faça uma reforma trazendo esses 40, 45 milhões, 65 milhões de brasileiros que podem contribuir, levando mais receita para a Previdência para reduzir essa despesa toda. Mas tem que... eu não vou sugerir que corte benefícios. Não, os benefícios acho que são úteis, pelo menos amenizam a fome, o sofrer do povo carente brasileiro. Agora, tem que se fiscalizar, porque tem muita gente que pode estar recebendo benefícios sem merecer. Mas isso aí compete à Polícia Federal, compete ao próprio à própria Previdência Social, a fiscalização. E ao SUS, que Deus ilumine esses diretores do SUS para que atendam melhor a população, principalmente a população velha, a população idosa, que não tem uma política no Brasil de atender o idoso. O idoso é desamparado, é desprotegido. No Brasil, um dos países mais injustos para com o idoso, principalmente nas grandes cidades, né? O idoso ele está colocado na sujeira, nas sarjetas, porque não tem calçada para ele, não tem nada. O idoso não tem... O sinal de trânsito não é feito para o idoso, porque o idoso não tem velocidade para atravessar um sinal em 30 segundos, como são os sinais de trânsito aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Né? 30 segundos eu não atravesso a rua, porque eu estou idoso, mas eles não pensaram em mim, eles estão pensando no trânsito, não pode engarrafar. Agora o idoso pode morrer atropelado. Né? Então imagine, né, que essa situação financeira do país,
A crise financeira no país ela está evidente. Eu respeito demais o ministro o ex-ministro do Maílson da Nóbrega, mas eu acho que ele está sendo bondoso, porque a crise ela está instalada. Desvalorização de 27%, 27, 28% do real em 2024. O governo não sabe o que está fazendo. O Congresso Nacional tem 2 aproveitadores lá. Esse Hugo Mota, que é um mentiroso, ele fez um discurso mentiroso, mas ele está lá tentando votar um projeto de anistia para os golpistas de 2023. Quer dizer, já prova que ele é um medíocre. Ele disse que tem ódio à ditadura e, no entanto, ele está defendendo ditadores, que é Jair Bolsonaro e sua cúmplice. O presidente do Senado, eu vou ficar quieto por enquanto, mas o presidente da Câmara, ele tá contrário. Ele fez um discurso dizendo que odiava a democracia, citou Ulisses Guimarães, dizendo que tinha nojo à ditadura e que o Brasil devia ser democracia, mas ele está defendendo anistia. Gente, não se pode falar em anistia para os golpistas, os que destruíram a Praça dos Três Poderes. Não foi... Aquelas pessoas não foram espontaneamente, elas foram com um comando. E o comando geral chama-se Jair Messias Bolsonaro. Em conluio com o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, lamentavelmente, e acho que o seu secretário de Segurança Pública, que acho que está preso, ou não, mas está incluído no inquérito da Polícia Federal. Mas voltando agora para... Então, a situação é crítica. Você vê, porque eles não votaram o orçamento de 2025, que devia ter sido votado até o dia 22 de dezembro do ano passado. Eles não votaram ainda porque eles querem manter uma negociação com o Supremo Tribunal Federal para continuar mandando o chamado orçamento secreto, verbas para parceiros das chamadas emendas PIX, as emendas parlamentares, que é uma vergonha. Eu não sou contra as emendas, já falei várias vezes. Elas podem existir, agora tem que ser com transparência, dizer quando vai, para onde vai, onde gastar e quanto gastou e prestar conta. Agora você manda 40 milhões secretas, não sabe nem quem mandou, para a Prefeitura de Alagoas, para a Prefeitura da Paraíba, para a Prefeitura do Piauí, para a Prefeitura... Não, gente, não pode. Princípio, isso agride a Constituição, o artigo 37 da Constituição, que diz o princípio da impessoalidade, que você não pode beneficiar. Em Pernambuco tem 184 municípios, pelo menos eu li ontem no jornal, 184 municípios. A governadora de Pernambuco não pode mandar só para um benefício. Ela, como eu falei no vídeo passado, ela não pode só beneficiar Caruaru, que é a terra dela. Ela tem que beneficiar os investimentos de Pernambuco, tem que ser canalizados para todos os 184 municípios de Pernambuco. Claro que ela vai fazer uma obra específica em Caruaru, vai duplicar a BR-232, vai beneficiar 2 ou 3 municípios, tá? Ok, mas é uma obra que vai trazer benefício para todo mundo quando ela tiver a sua conclusão até Serra Talhada, que é diga-se de passagem, uma obra fantástica, como ela disse que fará em seu governo. Tomara que faça. Que é essencial a BR-232 para o desenvolvimento de Pernambuco. Mas você, prefeito, receber verba 40 milhões, como estão dizendo, e não dizer como gastou, você acha que você manda 4 milhões para a prefeitura e não diz, prefeito, você não precisa dizer onde vai gastar, nem prestar conta. Você acha que o prefeito vai botar esse dinheiro no cofre da prefeitura? Claro que não. Vai sair de uma maneira para os parceiros deles. Tanto é que tem 20, se eu não estou equivocado, eu não fiz essa pesquisa, mas deve ter mais de 20 inquéritos no Supremo Tribunal Federal que vão condenando deputados por falcatruas nas emendas parlamentares. Você vê essa operação, acho que é Overclean, né, de Salvador, onde está envolvido União Brasil, onde pegaram o rei do lixo, processo de emendas parlamentares. Então, não pode. Aí é por isso que eles não fecharam o orçamento, não votaram o orçamento para incluir nesse processo. E também o que vinha sendo feito por debaixo dos panos, que é o chamado pé de meia, que estava sendo pago sem verba, sem receita prevista, e eles vão arrumar um jeito de incluir nesse pacote do orçamento. Da mesma forma, como eles vão tentar incluir nesse orçamento a questão da isenção do imposto de renda de até R$5.000, que é o programa social para ganhar a eleição do presidente Lula. Então não tem oposição, tem acordos. Me dê o primeiro que eu quero. Então o presidente Lula se pretende entrar para a história como um administrador sério, precisa com urgência correr nesses 2 anos que lhe faltam de mandato, né? E implementar uma política de ajuste,
reduzindo as despesas, né? E parar com essa ideia de dar isenção de 5 mil de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Isso é populismo, isso não é política, isso é desonestidade, isso é tentar comprar o voto do pobre, tentar comprar o voto daquele que acha que R$100 que ele ganha do imposto de renda que ele deixa de pagar vai trazer ele benefício. Não traz não, porque isso vai trazer muito mais prejuízo. Porque as prefeituras que recebem 22% desse imposto de renda, desses R$100, vai dificultar, não vai mais prestar serviço. Se já não tem serviço nas prefeituras, que não tem saúde, não tem hospital, não tem nada, os hospitais que tem só fingem que tem hospital, porque não tem, eles não atendem aos seus munícipes. Todas as prefeituras do Brasil não tem um sistema de saúde. Quem tiver satisfeito com a saúde do seu município, desde que você não votou no prefeito. Se você votou no prefeito, você está neutro. Eu não votei, né, no prefeito, então agora, se mesmo se eu tivesse votado, eu tinha dito, não tem saúde pública no Brasil. Essa é a realidade. Quando é para o pobre, tudo é negado. A saúde pública pode existir para os deputados, para os senadores. Quando eles adoecem, eles vão para o hospital mais caro de São Paulo, que é onde foi aquele que o presidente Lula se internou. Mas aquele é pago pelo Congresso Nacional. A despesa do presidente Lula é paga pelo Palácio do Planalto. Então, ao presidente Lula, aos ministros do Estado, essa saúde funciona. Agora, para o pobre, não tem saúde pública no Brasil. Principalmente aqui no Nordeste, onde os prefeitos são os principais negligentes com relação a esse tipo. Antônio, você está falando mal dos prefeitos? Não, não estou falando mal dos prefeitos. É uma realidade. Essa é uma realidade. Acredita quem quer. Mas quando você vai se submeter à saúde, você vê a dificuldade que é para você fazer uma cirurgia. Você vê aqui em Taquaritinga do Norte, tem 3 ou 4 vereadores que vivem de quê? São eleitos por quê? Porque eles vivem levando as pessoas para Campina, levando as pessoas para Caruaru, levando as pessoas para Recife, para ficar 1 mês, 2 meses esperando numa fila para ser cirurgiado. E quando o hospital de Taquaritinga do Norte se quisesse, tinha tecnologia para isso. Bastava que o prefeito dotasse de equipamentos e bons médicos. O hospital de Caruaru, o hospital chamado o principal regional, é um lixo humano. Eu fiquei lá uma noite com minha mãe, eu falei, meu Deus do céu, isso é um inferno. As pessoas deitadas no chão, faz uns 2 anos. Tomara que a governadora Raquel Lira, eu acredito que ela deve ter melhorado, né? Tá lá as pessoas, como é que um hospital público, com o dinheiro que nós temos, de dinheiro, porque tem muito dinheiro, muito tributo, um hospital tem a cara de pau de colocar um paciente no chão, porque não tem maca. Isso é o que acontece. Eu vi isso, eu presenciei isso. Numa sala, uma enfermaria, tinha umas 5 ou 6 pessoas lá, elas tinham que lavar o banheiro, elas tinham que fazer tudo, porque não tinha empregado do hospital para fazer isso. Os doentes tinham que limpar o banheiro. Eu sou testemunha, eu não nego isso. Tinha uma menina que estava lá uns 8 meses, lá, ou quase 1 ano, esperando ser cirurgiada. Tinha um rapaz que dizia, eu estou aqui 1 ano, já estou gordo e ninguém me opera. Eu quero ir para casa, eu nem tenho alta e nem me cirurgia. Esse é o Estado, essa é a saúde do Brasil. Essa saúde que eu falo, aí não, Antônio, você é ruim. Não, eu estou constatando, eu estou relatando uma coisa que eu presenciei. E quando eu preciso da saúde do município, eles não me atendem. E olha que eu já sou idoso, não quero privilégio, mas a lei me dá esse direito. Vê se o município de Taquaritinga do Norte, vê se o município de Santa Cruz de Capibaribe tem um atendimento para o idoso. Não tem, é tratado como lixo. Essa é a realidade. Mas não é só desses 2 municípios que eu citei. Provavelmente todos os 5.570 municípios, contando com o Distrito Federal, que não atende de forma adequada o idoso. Essa é a grande realidade. Então o presidente Lula, ele tem que sair do populismo. E eu me preocupo ainda porque ele está caindo. Tem umas pesquisas dizendo que ele está caindo, né? Principalmente, agora, ele ainda tem a maioria na classe pobre. 28% dos pobres, chamados pobres no Brasil, ainda optam pelo Lula. Agora, ele roga a Deus, né? Ele tem que orar muito para que ele não perca essa maioria. Porque a classe média e a classe rica já o abandonou. E era um sonho. O PT era o partido dos intelectuais há algum tempo. Então eu preocupo muito porque a direita, gente, não é... Ah, Antônio, você está torcendo para um governo da esquerda? Não.
mas a direita não está me dando bom sinal de que fará um governo bom no Brasil. Basta ver o que foi Bolsonaro, quando o povo precisou dele, que ele disse: eu não sou coveiro, essa doença é uma gripezinha, que eu não tenho nada com isso, não botou vacina, não queria vacina, inventou um remédio mentiroso que não servia para nada. Isso foi Bolsonaro, né? Inventou, encheu o Brasil de mentiras sobre vacina, desacreditou o sistema, falsificou a carteira de vacina da filha dele, né, que está no inquérito para ser apurado. Você vê um presidente da República que tem de tudo à mão, teve a cara de pau de falsificar a carteira de vacinação, o cartão de vacinação da filha. Então eu tenho medo dessa direita. Agora, o exemplo de Donald Trump, que é vamos dizer, se você tirar a direita como o parâmetro de Donald Trump, eu me assusto com a direita. Porque ele está desmoralizando o mundo, né? O Donald Trump, com seu ele detesta pobre. Tanto é que ele está lá, o que está fortalecendo o Donald Trump é que ele está com o homem mais rico do mundo ao lado dele. Mas ele não quer pobre. Você vê a perseguição dele com relação às pessoas irregulares nos Estados Unidos. Os direitos sociais que ele está tirando das pessoas, as organizações que ele está fechando, que ele está saindo, para não trazer benefícios. Então eu tenho medo dessa direita. Eu não tenho competência de analisar o governo da Argentina, mas ele está envolvido num escândalo. Essa semana que ele fez propaganda lá de uma tal de numa criptomoeda e parece que todo mundo investiu e no dia seguinte a empresa acabou. O ajuste econômico da Argentina, eu tenho que tirar o chapéu, precisava de ser feita, cortar custos. Agora, a que preço? Né? A sociedade argentina está pagando um preço muito alto. E você vê o curioso, né, que a reforma na Argentina está trazendo os argentinos para comprarem no Brasil, porque os preços aqui estão mais baratos. Você vê, inverteu agora. O brasileiro ia para a Argentina porque lá era barato. Agora os argentinos estão vindo para o Brasil fazer compra, porque um refrigerante que custa lá R$ 7,90, aqui no Brasil está custando R$ 3,90, R$ 4,00. Então, os argentinos estão atravessando a fronteira para fazer compras no Brasil. Isso me assusta, porque a direita no mundo me assusta, né? Você vê o que está acontecendo com Putin, né? O que está acontecendo na Alemanha, né? Isso me assusta essa direita. Então eu espero que que o povo, né? Que o mundo melhore, que pelo menos o social, não estou dizendo que o próximo presidente seja o presidente Lula, não quero isso. Agora, eu não quero que seja um presidente dessa direita louca de Jair Bolsonaro, esse direita radical de Jair Bolsonaro, porque ela foi golpista, né? O Jair Bolsonaro deixou uma marca negativa na democracia brasileira, ele sujou a democracia, quando ele fez essa tentativa de manutenção, de se manter no poder. Isso não limpa, a democracia não permite, a democracia não perdoa pessoas. A Constituição da República Brasileira não perdoa traidor da Constituição, porque traidor da Constituição, agora sim, estou falando com sinceridade, expressão de Dr. Ulisses Guimarães, traidor da Constituição e traidor da pátria. Ok, gente, muito obrigado e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.